Olá, minha gente, tudo bom? Vamos fazer mais uma aulinha agora? Então, agora vamos fazer aulinha de exercício. Vou só resolver alguns exercícios sobre derivadas, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu transferir aqui para o OneNote. Então, nós vamos vamos resolver exercícios do livro, tá? Exercícios 4.16. Selecionar alguns aqui para a gente fazer. Vamos lá. Vamos começar, por exemplo, pelo exercício. Beleza. Ó, a gente pode fazer aqui uns de reta tangente, né? Por exemplo, o número 1, tá? Que é determinar a equação da reta tangente as seguintes curvas nos pontos indicados. Bem, aí na letra A, tá? A gente tem lá a nossa f de x como sendo 1 sobre x. Aí os pontos indicados que quer dizer aí é que, por exemplo, né, no ponto x igual a 1/3. Vamos fazer esse aí. Depois ele fala assim, também no ponto x igual a 3, tá? Mas aí eu vou fazer um só, que aí vocês já vão ter uma noção de como é que seria, tá certo? Bem, então a primeira coisa que a gente precisa aqui para a reta tangente é a derivada dessa função, né? Que seria, vamos lá, 1 sobre x é como se fosse x a menos 1, né? Olha lá. Eu posso pensar assim, né? Ou fazer por derivada do quociente. Então, aqui ficaria menos 1 vem para frente, x elevado a menos 1, tá? Então, a minha derivada, filhinha de x, vai ficar menos x, desculpa, menos 1 sobre x ao quadrado, porque o x é menos 2, vai para o denominador, tá? Mas aí, aplicando no ponto, a gente vai ficar com f' no ponto 1/3, né? Vai ser menos 1 sobre 1/3 ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre 1/9, que corresponde, né, a menos 9. Então, esse seria o coeficiente angular da nossa reta, tá? Teve uma aula para trás aí, deixa eu só fazer uma correção, é que depois eu não ia regravar o vídeo inteiro, só por causa desse detalhe, que eu coloquei uma equação geral da reta, eu esqueci, e ao invés de botar igual uma constante, eu botei igual a zero, tá? Seria um ax mais by mais c igual a zero, né? Ou igual a uma constante c, tá? Então, essa seria a equação geral, tá? Só fazendo aí uma correção, que eu falei numa aula passada, eu não coloquei esse c, tá? Mas, enfim. Agora, eu preciso do meu y0. Meu y0, né, no caso aqui, né, esse aqui é o meu x0, igual a 1/3. Na equação da reta, lembra da equação da reta tangente? Seria y menos y0 igual a essa derivada aí, f' no ponto x0, que multiplica x menos x0. Nós já temos o x0, que é o ponto dado, que é 1/3. Temos a derivada, que é menos 9, nesse ponto x0 aí. E eu tenho que determinar o y0, porque na questão não foi apresentado o ponto completo, né? Então, o meu y0 aqui nesse caso é a minha f de x0, ou seja, é 1 sobre 1/3, tá? Então, esse y0 é 3. Então, a equação dessa reta, a equação da reta tangente, vai ficar y menos 3 igual à derivada, que é menos 9, que multiplica x menos o x0, que é 1/3, né? Aí eu vou fazer umas contas aqui, né? Vou distribuir aquele menos 9 lá dentro, menos 9x mais 3. Então, se vocês quiserem escrever a equação reduzida, isso aqui fica menos 9x mais 6. Essa seria a equação reduzida. Se eu quiser a equação geral, né? Essa aqui, equação reduzida. Porque eu não sei como é que é apresentado lá na resposta lá do livro, então, às vezes, eles colocam, né, na forma geral.
Ou então eu também posso escrever essa equação assim, 9x mais y, trazer tudo para o lado esquerdo da igualdade, tá? Menos 6 igual a zero. Essa aqui, tá? Seria a equação geral. Equação geral, tá? Beleza. Então, esse é um primeiro exercício. O exercício número 3, desculpa, número 2 também é interessante, porque ele pede a equação da reta tangente, que aqui eu vou dar uma informação para vocês. Equação da reta tangente, tá pedindo isso aqui, né? A curva. Ih, peraí, deixa eu passar uma linha aqui, comecei. A curva y igual a x ao cubo menos 1, mas que seja perpendicular, eu vou fazer o símbolozinho assim, tá? Perpendicular à reta y igual a menos x. Aí aqui é que tem um adendo, tá? Porque eu quero falar com vocês aqui. Vamos verificar o seguinte. Quando eu tenho duas retas perpendiculares, tá? Vou botar aqui no eixo aqui. Quando eu tenho duas retas perpendiculares, então, por exemplo, eu tenho essa reta R aqui e vou traçar uma reta S perpendicular a ela aqui, tá? Se eu fizer o coeficiente angular de R multiplicado pelo coeficiente angular de S, isso dá menos 1, tá? Isso aí é uma propriedade que existe. Essa propriedade é fácil da gente enxergar. Por exemplo, a reta R tem, né, um ângulo alfa aqui que faz com o eixo x, tá? Aqui é o eixo y, aqui o eixo x, tá bem? A tangente desse ângulo, vamos chamar esse cateto desse triângulo aqui de A e esse outro cateto aqui de B, tá? Observem esse triângulo retângulo aqui, vou marcar até de vermelhinho, ó. Esse triângulo retângulo aqui, que eu quero que vocês observem. Tá bem? Então, aí a gente tem a tangente desse ângulo alfa, né? O coeficiente angular da reta R é a tangente de alfa, que é o cateto oposto, que é o A, sobre o cateto adjacente, que é o B, né? Por definição de tangente no triângulo retângulo. Ok. Já o ângulo que a reta S faz com o eixo X, eu vou chamar aqui, ó, de beta. Tá bem? Esse ângulo beta aí. A tangente desse ângulo, se eu quiser usar esse triângulo retângulo que eu já desenhei vermelhinho aí, tá? Vai ser menos a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, gama. Tá certo? Por que isso? Olha só. Um círculo trigonométrico aqui para vocês vislumbrarem, né? Aqui é marcada a tangente, lembra disso? Então, se eu tiver um ângulo assim, ó, que é o nosso ângulo beta que tá aí, tá? Esse ângulo beta aqui, a tangente desse ângulo, ela vai ficar para cá, negativa, porque a reta tá inclinada, né? Agora, nota que esse ângulo aqui, tá? Seria o mesmo deste aqui, né? E se eu fizer uma transposição aqui, né? Se eu marcar para lá, assim, essa mesma distância aqui, este ângulo aqui, né, é igual a esse, tá certo? Então, eu vou ter, quando o ângulo é assim mais obtuso, né, a gente pega a tangente do ângulo menor e troca o sinal, tá? Então, se eu for fazer o coeficiente angular de S, isso vai ser a tangente de beta, tá? Que é igual a menos a tangente de gama. E a tangente de gama, quem é a tangente de gama? É o cateto oposto pelo adjacente. Então, isso aqui vai ser menos B sobre A, tá?
Então, é por isso que, se eu pegar o coeficiente angular de R e multiplicar pelo coeficiente angular de S, isso aqui vai ficar A sobre B vezes menos B sobre A, isso vai dar menos 1, como a gente queria ver ali. Né? Então, sempre que você tiver retas perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1. Né? Ou simplesmente eu posso pensar assim, o coeficiente angular de uma é o simétrico inverso da outra. Então, por exemplo, se m de R for 2, tá? Então, a m de S vai ser menos 1 meio. Eu troco o sinal e inverto o número, tá bem? Então, é só para vocês saberem o que a gente diz reta perpendicular. Assim, e perpendicular, né, é equivalente, tá? Assim, reta normal. Vamos escrever melhor isso aqui. Reta perpendicular. É porque às vezes vocês podem ver isso escrito reta normal em algum lugar, tá? É igual a reta normal. Tá bom? Então, sempre que se fala reta normal, é uma reta perpendicular ao plano, ou à curva, ou a outra reta, enfim. Seria isso aí, tá bom? Então, eu quero resolver este exercício aqui. Ou seja, eu quero a equação da reta tangente a essa curva dada aí, y igual a x ao cubo menos 1, mas que seja perpendicular à reta y igual a menos 1. Então, olha só, em primeiro lugar, né, essa reta tangente ela tem que ter o coeficiente angular, né, o coeficiente angular desta reta tangente tem que ser igual a menos 1, porque o coeficiente angular aqui, né, é menos 1, desculpa. Então, o coeficiente angular da reta que eu estou procurando é 1, né? O simétrico inverso. Então, essa reta tangente, a reta tangente procurada, tem coeficiente angular, tá? Igual a 1, porque é o simétrico inverso da sua perpendicular. Bem, mas aí tá, professora, mas aí a questão não forneceu o ponto. Mas a gente vai descobrir esse ponto, né? Olha só, se o coeficiente angular é igual a 1, então eu vou buscar assim, em que ponto esse coeficiente angular vai ser 1, né? Então, eu vou fazer a derivada, que é onde eu vou achar o coeficiente angular. A derivada é 3x ao quadrado, né? A derivada de menos 1 é zero. E isso tem que ser igual a 1, tá? E daí eu vou encontrar esse ponto. Então, quem será esse ponto? Então, o x ao quadrado é igual a 1/3, onde x igual a 1 sobre raiz de 3. Mas, se você quiser racionalizar, também pode. Então, esse é o meu x0. É o ponto onde eu estou buscando a minha tangente. Certo? Então, vamos lá. Aí, se eu fizer, né? Se eu fizer aí a equação da reta agora, aí eu preciso saber quem é o meu y0, para ter o ponto completo, para substituir lá na reta, tá? Então, para eu ter esse meu y0, eu substituo na função que é x ao cubo menos 1. Então, eu vou fazer lá, y0 é 1 sobre raiz de 3 ao cubo menos 1, tá? Então, isso aqui vai ficar, meu y0 fica 1 sobre 3 raiz de 3, né? Porque se eu fizer raiz de 3 ao cubo, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, dá 3 raiz de 3 menos 1. Eu não vou fazer a conta a princípio, não, tá? Deixa ele assim, de repente consegue cancelar algumas coisas, né? Esse aqui é o meu y0 e esse aqui é o meu x0. Então, a reta vai ficar y menos esse y0, que é 1 sobre 3 raiz de 3. Aí já vai somar 1, né? Porque eu vou trocar o sinal. Igual ao coeficiente angular, que é 1. Vou até deixar indicado. Que multiplica x menos o x0, que é 1 sobre raiz de 3. Tá? Muito bem. Aí, eu vou fazer minhas contas aqui agora, né?
Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 3 raiz de 3, tá? Porque aí a gente vai simplificar algumas coisas aqui. Ou vou multiplicar por raiz de 3 primeiro. Vou multiplicar por raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3y. Deixa eu ver se está valendo a pena. Acho que não. Acho que eu não vou multiplicar por raiz de 3. Não. Vamos fazer as contas assim. Então, meu y é igual a x menos 1 sobre raiz de 3 mais 1 sobre 3 raiz de 3 menos 1. Então, a gente faz as contas lá. Y igual a. Agora eu vou botar tudo Vou deixar o x de fora. Eu fico numa dúvida, né? Não é que esteja certo ou errado, é só a forma de escrever. Aí a gente vai fazer essa conta aqui. Que vai dar essa conta dessas frações aqui, né? Denominador comum, vamos botar aí o 3 raiz de 3, né? Porque tem que ser. Aí esse dividido por raiz de 3 vai dar 3, então aqui é menos 3, tá? Esse dividido dá 1, então mais 1. E menos 3 raiz de 3, tá? Então, y igual a x mais... Não, vai ficar menos, né? Menos 2 sobre 3 raiz de 3, menos 1. Ah, ficou ruim, né? Conta. Menos 1. Tá bom. Deixa essa reta aqui mesmo. Se eu quiser escrever na forma reduzida, na forma geral, é só multiplicar tudo por 3 raiz de 3 e jogar tudo para um lado só, né? Essa aqui é reduzida. Se eu quiser a geral, tá? Aí eu vou ter que multiplicar tudo por 3 raiz de 3. Aí vai ficar 3 raiz de 3y igual a 3 raiz de 3x, né? Menos 2 menos 3 raiz de 3, entendeu? Eu não sei se valeu tanto a pena assim. Aí jogando tudo para um lado só da igualdade, tá? Você vai ficar com 3 raiz de 3x menos 3 raiz de 3y, né? Menos 2 raiz de 3, igual a zero. Essa aqui seria a equação geral, tá? Então, se eu não cometi nenhum erro de conta aí, tá certinho. Bom, a gente pode até dar uma conferida nisso, né? Vamos ver? Exercício 4.16, número 2. Só para eu ter certeza que eu não cometi nenhum erro de conta. Podia ter feito isso antes do vídeo, né? Mas foi meio de improviso, então... Vamos ver aqui. Número 2, né? É isso mesmo. Menos 3 raiz de 3. Ó, tá vendo? Eu errei isso aqui, ó. Olha aqui. Olha a continha que eu fiz aqui. Coisa chata isso. Ó, é menos 3 raiz de 3. Daqui pra cá, ó, menos 3, mudou para 2, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Aqui é menos 3. Pronto. Mas tá certinho, é isso mesmo. Tá? Então, essa equação geral. Se tiver mais algum detalhezinho aí, aí vocês corrigem depois. Vamos fazer, então, agora algum exercício de cálculo de derivada. Tá bom? Então, que tal a gente fazer aí o número 11? O número 11 é só derivar, tá? Então, tá lá a minha função f de t igual a raiz quadrada de 2t mais 1 sobre t menos 1, tá? Então, vamos derivar isso aí. Ó, nota que isso aqui é 2t mais 1 sobre t menos 1 elevado a 1/2, que é dentro da raiz, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir, né, a regra da cadeia, a função que está do lado de fora. Então, isso vai ficar assim, ó, 1/2
de 2t mais 1 sobre t menos 1, elevado a 1 meio menos 1, que vai ficar menos 1 meio, né? O que eu estou usando aqui é aquela fórmula assim, ó, u elevado a n, tá? Então, a derivada vai ficar nu elevado a n menos 1 vezes o linha, certo? Então, vezes a derivada de 2t mais 1 sobre t menos 1, tá? Aí, agora ainda tem uma derivada pendente ali, certo? Show. Então, isso aqui vai ficar igual, vou botar aqui para baixo, ó, 1 meio de 2t mais 1 sobre t menos 1, elevado a menos 1 meio, vezes... Agora, essa derivada aí é a derivada do quociente, lembra? Quando eu tenho u sobre v, se eu quiser fazer derivada, isso é v u' menos u v' sobre v ao quadrado, tá? Então, isso vai ficar assim, t menos 1, que multiplica a derivada de 2t mais 1, a gente poderia fazer direto, mas só para vocês irem pegando o jeito aí, menos 2t mais 1 vezes t menos 1 derivada sobre t menos 1 ao quadrado. Tá bem? Bom, vou passar aqui para baixo. 1 meio. Olha só, aqui está com o expoente negativo. Então, eu vou inverter a fração e deixar o expoente positivo, tá? Então, fica t menos 1 sobre 2t mais 1 elevado a 1 meio. Seria a raiz disso tudo aí. Vezes, agora vamos lá nesse traço todo, fazer essa derivada aí. T menos 1 vezes a derivada de 2t mais 1, que é 2, tá? Menos 2t mais 1, vezes a derivada de t menos 1, que é 1, sobre t menos 1 ao quadrado. Não me corta esse t menos 1 do denominador com o do numerador, tem uma diferença aí, né? Eu estou com uma operação aqui de diferença, então não posso cortar, tá? Então, assim, vamos começar a tentar simplificar essas coisas. Sobre 2t mais 1 elevado a 1 meio vezes... Vamos ver o que vai sobrar aí nesse numerador. Ó, 2t, né, distribuindo ali, menos 2, menos 2t menos 1, tá? Eu vou simplesmente distribuir esse sinal negativo lá dentro. Vezes 1 eu posso esquecer, tá? Isso tudo sobre t menos 1 ao quadrado, tá? Então, f' de t, vamos repetir aqui, fica 1 meio de t menos 1 sobre 2t mais 1 elevado a 1 meio. O que a gente pode resolver aqui dentro? Olha, esse 2t vai cancelar com esse menos 2t. Então, vezes menos 3 sobre t menos 1 ao quadrado, tá? Assim, eu poderia até dar uma simplificada com esse t menos 1, essa raiz de t menos 1 e o quadrado embaixo. Mas, sei lá, eu acho que vai ficar mais feia a expressão, não sei, né? Tanto faz, tá? Eu não sei como é que tá no livro, mas na resposta lá, é aquela história. Às vezes lá pode estar escrito de uma forma diferente e você tem que tomar o cuidado, não começar a achar que errou. Então, tem que fazer essa manipulação algébrica, né, para ver se está certinho. Então, o máximo que eu vou simplificar aqui, que eu posso não, que eu vou simplificar, é botar esse 3 para frente aqui, tá? E vou escrever assim, ó, raiz de t menos 1, tá? Sobre raiz de 2t mais 1 vezes t menos 1 ao quadrado. Aí, como eu falei, se você quiser simplificar essa raiz de t menos 1 com a que está ao quadrado embaixo, não sei se vai ajudar, porque você vai produzir, né, mais raiz quadrada no denominador. Você vai tirar de cima e vai jogar para baixo, né? Porque t menos 1 ao quadrado é a raiz de t menos 1 multiplicada por ela mesma 4 vezes, né?
Então, não sei se é grande vantagem, não. Eu deixaria assim mesmo. Vamos fazer um outro aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar o 14. Tentar não, vamos fazer o 14, né? 14 é f de s igual a 7s ao quadrado mais 6s menos 1 ao cubo. Esse é fácil. Mais 2 é a menos 3s. Tá bom? Bem, então é uma soma, né? Então é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Tá até bem simples essa. Assusta, mas essa é fácil. A primeira parte é aquela mesma fórmula que a gente usou aqui, né? Essa formulinha aqui. É a mesma, tá bom? Então, isso vai ficar 3 que multiplica 7s ao quadrado menos 6s menos 1 ao quadrado vezes a derivada disso, tá? E agora é a segunda parte. Então, eu tenho 2 vezes uma função exponencial. Então, isso vai ficar 2 vezes, esse 2 mantém. Como é que é a derivada da função exponencial? Se y é elevado a u, y' é elevado a u vezes u'. Lembrou? Então, isso fica 2 vezes e elevado a menos 3s vezes menos 3s derivada, tá? Então, f' de s, vamos executar essas derivadas que faltam aí. 3 que multiplica 7s ao quadrado menos 6s menos 1 ao quadrado vezes, agora a derivada do que está aí dentro. Lembra que eu vou manter a soma, né? Porque esse aqui não vai sumir, a derivada disso é 6. O único que vai sumir é esse aqui, que a derivada de menos 1 é zero. Então, mantenha no parêntese, porque se você escrever assim, ó, 14s mais 6, se você deixar assim, vai parecer que essa expressão que está dentro do parêntese está multiplicando só o 14s. E não está. Está multiplicando essa expressão toda aqui, tá? Mais 2 vezes e elevado a menos 3s vezes a derivada de menos 3s, que é menos 3. Vou só dar uma simplificada ali. F' de s vai ficar, então, eu vou só reescrever isso daí. Eu posso fazer esse 3 distribuir aqui dentro, tá? Então, fica 3 vezes 4, 12, vai 1, 42, S, mais 9, mais 18, né? Que multiplica 7s ao quadrado menos 6s menos 1 ao quadrado, menos 6 é elevado a menos 3s. Então, essa aqui seria a nossa derivada. Ok? Vamos fazer alguma outra aqui. Vou virar a página. Não, vou fazer a 27, que é um produto, né? E tem uma exponencial junto também. Aí eu tenho lá, é elevado, não botei o y, f de x igual a e elevado a 2x, que multiplica cosseno de 3x. Né? Bom, aí f' de x vai ser, lembra que isso aqui é um produto. Então, quando eu tenho a derivada de um produto, isso é uma vezes a derivada da outra, mais a primeira, né, a derivada da primeira, vezes a outra função. Então, isso aqui ficaria assim. E elevado a 2x vezes cosseno de 3x derivada, mais E elevado a 2x derivada, vezes cosseno de 3x. Tá? Isso, então, fica igual a E elevado a 2x. Vou escrever embaixo, fica mais bonitinho. Então, f' de x igual E elevado a 2x vezes
Agora, a derivada de cosseno de u, porque eu não tenho só cosseno de x ali, eu tenho cosseno de 3x, eu tenho cosseno de uma função. Então, se a minha função é cosseno de outra função, a derivada dela, lembra? É u menos u' menos u' seno de u. Derivada de cosseno é menos seno, tá? Então, isso fica menos 3x derivada, né? Seno de 3x, tá? Mais, agora a derivada de e elevado a 2x que a gente viu lá em cima. E elevado a 2x vezes a derivada de 2x, vezes cosseno de 3x. Aqui eu não precisava ter posto o 3x no parêntese ali no seno. Foi redundante. Vamos voltando lá. F' de x é elevado a 2x vezes menos 3 seno de 3x. Menos 3 seno de 3x. Mais a derivada de 2x é 2, vou escrever na frente, tá? 2 é elevado a 2x cosseno de 3x. Então, vamos só dar uma melhorada nesse menos 3 aqui, que não tá legal. Então, f' de x fica, esse menos 3 pode ir para frente, menos 3 é elevado a 2x seno de 3x, mais 2 é elevado a 2x cosseno de 3x. Se você quiser botar o e elevado a 2x em evidência, pode, tá? Mas não precisa, tá? Então, aí eu tenho uns bons exemplos e já já eu faço um outro vídeo, tá? Para a gente fazer com outros exercícios. Ok, minha gente? Já volto.